Me chamo Efigênia Barbosa da Silva, mas pode me chamar de Dona Figeninha, que é como o povo daqui fala desde que meus dentes de leite ainda estavam agarrados na gengiva. Tenho 85 anos hoje. 85, viu? Nas costas, nas pernas e no coração, que é onde mais pesa. Estou aqui para contar uma história que não é bonita, não tem final de novela e não tem príncipe. Só cavalo mesmo e bicho bravo. Nasci no sertão da Bahia, num lugar que nem no mapa estava direito, uma dobra do mundo que a chuva esquecia de taçar. Era tudo seco, rachado, parecia que até a esperança tinha feito as malas e ido embora. Minha família era daquelas de criar filho igual galinha. Jogava milho, deixava solto e se sobrevivesse, amém. Se não, Deus quis. Meu pai, seu Honório, era um homem de poucas palavras e muitos gritos. Trabalhava na enxada, mas achava que mandava no mundo. Minha mãe, Dona Quitéria, era mais muda que poste de estrada. Vivia com uma cara de quem já tinha chorado tudo que podia, e o resto era só suspiro cansado. Eu era a mais nova de 7 irmãos, todos homens, todos brutos, todos mais sujos que porco em festa. A vida lá era na base do come o que tem e cala a boca. Quando chovia, era um alívio, a gente tomava banho com os baldes mesmo. Quando não chovia, era poeira até no dente. E se você acha que criança era tratada com carinho, tá sonhando. Eu era gente só para carregar balde e varrer terreiro. Falar, só se perguntassem. Rir, só se ninguém tivesse olhando. Sonhar? Sonhar era luxo de gente besta. Aos 12 anos, minha menstruação nem tinha dado as caras ainda, e eu já carregava água na cabeça e panela nas costas. E foi aí que um dia meu pai chegou da feira com um sorriso torto, mais animado do que o normal. Bateu a mão na mesa e disse: "Tenho uma surpresa para você, Efigênia." E eu, besta, achei que era rapadura. "Você vai se casar", ele disse. Assim como quem anuncia que o tempo vai mudar. E eu fiquei parada, com um prato de feijão na mão, sem entender. Casar? Com quem? Por quê? Eu nem tinha peito ainda. Minha boneca era feita de sabugo de milho. E agora eu ia virar mulher de alguém? Era isso o presente? Seu Hermógenes pediu sua mão. Vai ser bom para nós. Ele tem terra, tem gado, tem respeito. Vai tirar a gente desse buraco. Respeito. A palavra caiu da boca dele como se fosse elogio. Eu já tinha ouvido falar desse tal de Hermógenes. Era um homem velho, uns 50 anos ou mais, com fama de botar medo até em cobra. Diziam que já teve 3 mulheres. A primeira morreu de fraqueza, um jeito bonito de dizer que ele judiava dela até o corpo desistir. A segunda fugiu no meio da madrugada. A terceira sumiu. E agora ele queria outra. Queria eu. Mas, pai, eu nem conheço ele. Vai conhecer. Depois acostuma. Depois acostuma. Essa frase virou o lema da minha vida. Depois acostuma com o medo, com o silêncio, com o corpo doendo, com a alma calada. Minha mãe ficou quieta, olhou para o chão como quem já sabia que não tinha o que dizer. E eu ali, com o feijão esfriando, tentando entender o que era ser esposa. Sabia só que não era coisa boa, que a mulher deixava de ser gente para ser propriedade. E eu, mesmo com pouca idade, entendi que aquele dia era meu fim, ou o começo do fim. No dia seguinte, Hermógenes apareceu lá em casa. Chegou montado num cavalo preto, grande, com o olhar de quem comprava boi na feira. Parou na frente da casa, desceu com as botas batendo forte, chapéu grande e um cheiro de fumo velho que dava enjoo. Olhou para mim como quem avalia carne. "Essa é a menina?" ele perguntou. "É, vai ser sua mulher", respondeu meu pai, como se estivesse vendendo galinha. Hermógenes não disse mais nada. Me olhou de cima a baixo, sorriu de lado e disse: "Vai dar trabalho, mas eu domo." Domo? Igual bicho.
2 dias depois já tinha casamento marcado. Um padre de uma cidade vizinha, que devia tanto favor que nem piscava mais, topou fazer a cerimônia às pressas. É para selar uma boa união entre famílias, disseram. União? Engraçado, eu não uni nada. Eu fui entregue, como saco de farinha, como trapo velho. Não teve vestido branco. Teve um pano velho que uma vizinha ajustou com alfinete. Não teve música. Teve silêncio. Não teve alegria. Teve minha mão suando, meu estômago embrulhado, minha mente querendo fugir e minhas pernas fracas de pavor. Na igreja, eu entrei com meu pai me segurando pelo braço. Não era carinho, era firmeza para eu não sair correndo. Na frente, Hermógenes me esperava com a cara fechada e os dentes amarelos. O padre começou a rezar e eu só ouvia um zumbido, como se o mundo tivesse desligado o som. Repeti as palavras que mandaram, assinei um papel que nem sabia ler e pronto. Casada, mulher, propriedade de Hermógenes. Quando saí da igreja, o povo da vila sorria. Parabéns, mocinha, vai ser feliz. Feliz? Ah, se eu pudesse voltar e gritar na cara de cada um deles, feliz era o cacete, feliz era o gado solto no pasto, eu ia virar carne presa em cerca. E assim começou minha vida de esposa, com um sorriso engolido, uma boneca de sabugo esquecida no canto e um vestido preso com alfinete arranhando minhas costas. Mas calma, isso aí foi só a porta de entrada do inferno. A noite do casamento, essa eu queria arrancar da memória com unha e faca. Mas tem coisa que gruda igual carrapato em cachorro magro. Quanto mais a gente tenta esquecer, mais coça. Depois da tal cerimônia, que parecia mais uma assinatura de escritura de gado, fomos direto para a fazenda do Hermógenes. Ninguém me perguntou se eu queria passar na casa da minha mãe, se eu precisava de alguma coisa, se eu estava bem. Não, fui colocada em cima de uma carroça, sentada entre uma mala emprestada e um bule de alumínio, igual encomenda sem nota. Vai com Deus, minha filha, minha mãe sussurrou, com a cara de quem já sabia que Deus não estava indo junto. A estrada até a fazenda era comprida, poeirenta e silenciosa. Hermógenes dirigia o burro com uma mão só, a outra segurava uma garrafa de pinga. De vez em quando ele me olhava de rabo de olho e dava um risinho. Tá nervosa, é? Relaxa, depois acostuma. Aquela frase de novo, parecia praga. Chegando lá, me jogaram num quarto com cama dura, lençol encardido e um armário que cheirava a mofo e fumo. Mandaram eu me trocar, botar uma camisola que ele escolheu. Era fina, curta, mal cobria o joelho. É roupa de mulher casada, disseram. Mulher casada com 12 anos, mal sabia dobrar um lençol, mas tinha que saber deitar direitinho. Fiquei sentada na beirada da cama, a mão tremendo, o estômago virado. Ouvi os passos dele se aproximando, pesados, seguros, como se viesse buscar algo que já era dele por direito. Ele entrou no quarto com aquele cheiro de pinga e suor seco. Trancou a porta, tirou a bota devagar, sentou na beirada da cama como quem vai abrir um presente de feira. Olhou para mim e disse, com aquele tom que mistura riso e ameaça: "Agora é minha mulher, tem que aprender a ser." Não teve beijo, não teve palavra doce, não teve cuidado. Teve peso, peso de corpo, peso de nojo, peso de mundo desabando em cima de mim. Ele me virou, me puxou, me segurou como se estivesse laçando o bezerro. Eu tremia inteira. Não chorei. Nem consegui. Era como se o corpo tivesse desligado e deixado só a casca ali. Uma casca que doía. Quando tudo acabou, ele levantou como se tivesse terminado de limpar a roça. Foi até a porta, olhou os lençóis sujos de sangue, sorriu. Agora sim, virou mulher. A frase saiu da boca dele como quem brinda com champanhe. Depois, saiu do quarto com o peito estufado. No outro dia, os empregados souberam. A notícia correu que nem fofoquinha de beira de fogão. Ela sangrou. Tá certo? Tá pura. O sangue virou troféu, prova de qualidade. Como se eu fosse fruta aberta na feira, mostrando que era boa de vender. Teve risada, teve tapa nas costas entre ele e os vizinhos. Essa vai dar cria boa. Um chegou a perguntar se ele ia emprestar depois.
Sim, emprestar, como enxada. Ninguém perguntou se eu estava bem. Ninguém. Nem minha mãe, que ficou na festa um tempo a mais, fingindo que não estava vendo as conversas. Ela sabia que minha noite foi de dor, mas abaixou a cabeça. Talvez achasse que era o destino, que era assim mesmo. Mulher nasce para isso. A partir daquele dia, meu nome mudou. Não me chamavam mais de Efigênia. Era a mulher do Hermógenes, como se eu tivesse desaparecido por completo. Ele dizia: mulher minha não sai de casa sem minha ordem. E a ordem nunca vinha, só vieram regras. Não pode visitar ninguém. Não pode conversar com o vizinho. Não pode rir alto. Não pode sair da cozinha. Não pode levantar a voz. Não pode dormir de costas para mim. Era assim. A lista crescia e eu encolhia. Ele passava os dias fora, nas terras dele, fiscalizando o brado, bebendo com os amigos, fazendo negócio. Mas à noite virava fiscal da minha alma. Olhava meu corpo como quem vigia a cerca. Tocava sem pedir. Dava ordens com voz baixa. E se eu demorasse a responder, aí vinha o castigo. Não com murro, que ele era mais esperto que isso. Era com coisa que não deixava marca no corpo, mas deixava ferida na cabeça. Repetia: você é minha. Não esquece disso. Foi dada, foi paga. Paga? Como se meu valor fosse calculado em cabeça de gado. Na terceira noite, ele me mandou dormir nua. Disse que era para facilitar. E toda vez que eu hesitava, ele lembrava: quer voltar pro mocó de onde veio? Lá não tem comida não, menina. Aqui você tá sendo tratada bem. Tratada bem? Imagina se fosse mal. Eu comecei a andar devagar, falar menos ainda, respirar só quando ele não estava por perto. Era como viver com uma corda invisível no pescoço. Se mexesse demais, puxava. E assim começou o que chamavam de casamento. Um contrato assinado com sangue, silenciado com medo e celebrado com garfo e faca como se fosse churrasco de domingo. E tudo isso foi só a primeira semana. A fazenda dele era longe, bem longe, tão longe que até a esperança cansava no meio do caminho. Chegamos de madrugada, quando até os galos estavam com preguiça de cantar. Eu vinha na carroça encolhida, os olhos pesados de sono, o corpo latejando e o cheiro de terra molhada me embrulhava o estômago. Quando o portão abriu, as criadas já estavam de pé. 2 mulheres e um rapaz. Todos sérios, sem sorriso, sem boas-vindas. Era como se eu fosse encomenda nova chegando da feira. Ele desceu da carroça e soltou a frase que nunca mais esqueci. Essa aqui é minha nova mulher. Tratem como se fosse bezerra de primeira cria. Bezerra, primeira cria. A criatura nem disfarçava. As criadas olharam para mim daquele jeito que só mulher sabe olhar quando sabe que vem desgraça. Um misto de pena, medo e resignação. Ninguém me deu bom dia. Ninguém me perguntou se eu queria água. Me colocaram num quarto pequeno, sem janela, com uma cama de arame que cantava toda vez que a gente respirava mais forte. O armário era trancado, só abria quando ele mandava. Na manhã seguinte, fui acordada com uma vassoura encostando no meu pé. A criada mais velha disse, sem nem olhar na minha cara: ele mandou te ensinar as tarefas. Tarefa. Outra palavra que ganhou outro peso. Passei o dia aprendendo a cozinhar para 20 pessoas, limpar feijão sem deixar uma pedrinha, lavar roupa de linho na mão até sair até a alma. A água do poço era fria e as cordas da bica machucavam as mãos. Mas ninguém queria saber. Ali, esposa era sinônimo de empregada que dividia a cama como patrão. As criadas não falavam comigo, só davam ordens secas, como se estivessem lidando com uma novata que ia dar problema. Quando tentei puxar conversa, uma delas respondeu: aqui a gente não pergunta demais, só faz. A outra apenas desviava o olhar. O rapaz, esse sumia toda vez que eu chegava perto, como se eu fosse um bicho brabo prestes a morder. E Hermógenes? Ele só aparecia para conferir. Conferia o arroz, o feijão, a limpeza do chão. Se tivesse torto, reclamava. Se tivesse certo, ignorava. De carinho, nem sinal. De conversa, só ordens.
A cada dia, eu virava mais parte do cenário, um móvel que varria o chão, esfregava a panela e dormia com ele quando ele bem queria. Teve um dia, lembro como se fosse agora, que eu me atrasei. O almoço estava quase pronto, mas a carne demorou mais no fogo. Ele chegou antes do previsto, bateu a porta com força, olhou para o prato vazio na mesa e gritou: "Tô pagando para quê? Para comer vento?" Fiquei paralisada. Tentei explicar que foi o fogo, que o forno estava fraco, mas ele não quis saber. Pegou a travessa com arroz e jogou no chão. O arroz quente espalhou pelo chão de barro. E aí veio a primeira surra que deixou marca visível. Não foi tapa de novela, foi tapa com mão de roça, com força, com raiva, com gosto. Fiquei com o lado do rosto ardendo, o olho lacrimejando, mas segurei o choro, porque se chorasse, ele dizia que era frescura. Depois daquilo, a comida nunca mais atrasou. Nem o café, nem a janta, nem o prato de cuscuz com ovo que ele pedia de madrugada quando dava vontade. Eu virava a noite em claro, só para não correr risco de errar o horário. E as visitas? Ah, essas vinham todo domingo. Os amigos dele, os vizinhos de fazenda, um ou outro político da cidade. Todos homens, todos com aquele olhar que pesava no corpo da gente mais que saco de farinha. Eles sentavam na varanda e pediam para eu servir café. Com um sorriso, viu? Ele dizia: "Mulher minha não anda de cara amarrada." Eu sorria, mas por dentro minha alma estava de joelho. Lembro de um dia em que um tal de Coronel Bastos veio com a mulher, a única mulher que eu tinha visto desde que cheguei ali, além das criadas. Pensei, agora posso conversar, talvez pedir ajuda. Quando nos encontramos na cozinha, tentei puxar assunto, disse que gostava da blusa dela. Ela olhou para mim, olhou para o meu rosto machucado e disse: "Você é nova, né? Vai aprender." Aprendeu o quê? A apanhar sorrindo? A servir sem respirar? A fingir que não doía? Na igreja, então, era pior. Todo domingo ele me obrigava a ir com ele, com vestido passado, cabelo preso e a cara limpa de maquiagem. "Para mostrar que você é recatada", ele dizia. Na frente do povo, ele me segurava pelo braço com força. Eu andava como boneca de cera, sem vida, sem expressão. E o povo batia palma. "Parabéns, seu Hermógenes, arrumou uma esposa exemplar. Bendita seja essa moça tão obediente. Você é abençoada, menina. Poucas têm um marido assim. Bendita, abençoada, obediente." E eu queria gritar que ninguém via o quarto trancado, o arroz voando na parede, a dor entre as pernas, a vontade de sumir toda vez que ele me chamava com aquele tom de quem fala com um animal de carga. Queria sacudir aquelas beatas com véu branco e dizer: "Vocês chamam isso de bênção? Então que Deus é esse que abençoa a cadeia?" Mas eu ficava calada, porque a palavra mais ensinada para a mulher naquele tempo era essa: silenciar. E assim fui vivendo, ou fingindo que vivia. Acordava para servir, dormia para obedecer, sorria para enganar. E cada dia, mais um pedaço de mim se despregava do resto. A vida na fazenda era uma repetição amarga. Os dias passavam com o mesmo gosto de café queimado, o mesmo barulho de panela batendo, a mesma risada falsa no fim da tarde. E eu ali, vivendo por inércia, fingindo que ainda era gente. Até que um dia, o passado do Hermógenes resolveu se exibir sem querer. Estava arrumando o armário dele. Ele tinha mandado esfregar as gavetas com sabão de soda, porque, segundo ele, mulher que não limpa direito fede igual rato morto. Pois eu fui, abaixei, tirei os trapos velhos, camisa de linho que ele nem usava mais, umas cuecas duras de tanto tempo, e no fundo do fundo, debaixo de uma toalha amarelada, encontrei. Era um lenço. Branco, encardido, com uma borda de crochê mal feita. Tinha uma mancha de sangue seco, quase ferrugem. Mas o que me travou foi o nome bordado no canto. Terezinha. Terezinha. Não era nome de parente, nem de criada, nem de amiga, e eu nunca ouvi esse nome naquela casa. Segurei o lenço por uns segundos, o coração batendo feito tambor de macumba. Não sei explicar, mas aquele pedaço de pano falava comigo. Era um grito bordado, um pedido de socorro congelado no tempo.
Guardei de novo, do mesmo jeito, rezando para ele não perceber. No fim da tarde, fui atrás da criada mais velha, a Dona Nésia, uma mulher de poucas palavras, com o rosto rachado pelo tempo e os olhos sempre desviando. Puxei assunto devagar, como quem não quer nada. Dona Nésia, a senhora trabalha aqui faz tempo, né? Ela só assentiu, sem parar de mexer o feijão. E, antes de mim, já teve outras moças aqui? Ela parou por um segundo, só por um. Depois continuou mexendo o feijão como se fosse cega de alma. Não pergunta demais, menina, ela murmurou, sem me olhar. Quem pergunta demais atrai o que não quer. Foi ali que eu soube. Não tinha resposta, mas tive certeza. Teve outras. Outras como eu, talvez mais novas, talvez mais bobas, e nenhuma ficou. Comecei a prestar atenção nas frestas, nas conversas sussurradas, nos olhares atravessados. Cada vez que alguém falava em família, Hermógenes mudava de assunto. Quando um visitante mencionava um nome diferente, ele cerrava os olhos. Terezinha. Depois ouvi outro nome, baixinho, vindo da boca de um dos vaqueiros. A Laurinha também era bonitinha, durou pouco. Laurinha, mais uma. E o pior, ninguém dizia nada. O mundo inteiro fazia vista grossa. Era como se ele fosse só mais um fazendeiro bravo, e não um homem que usava menina como se fosse sapato novo, até gastar, até sumir, até sobrar só um lenço esquecido no fundo da gaveta. A raiva começou a subir por dentro de mim. Mas com raiva ali, a gente tinha que tomar cuidado. Raiva, naquela casa, era pecado mortal. E eu pequei. Ah, como pequei! Ele voltou bêbado naquela noite. Mais do que de costume. A cara vermelha, o chapéu torto, a voz enrolada. "Mulher!" gritou da porta. "Mulher, cadê minha janta?" Já estava pronta, esquentando no fogão. Mas ele queria brigar. Ele queria descontar. Talvez tivesse sentido que eu sabia de algo. Talvez nem precisasse de motivo. Tava esperando esfriar para servir pro diabo? Ele cuspiu. Tentei responder que estava quente, que só faltava o prato. Mas aí veio o tapa. Sem aviso. Direto no ouvido. Um estrondo que me deixou tonta. "Hoje não dorme na cama", ele disse. "Quem esconde coisa, dorme no chão." Eu quis perguntar o que ele sabia, mas minha boca secou. Deitei no chão da sala, sem colchão, sem coberta, o frio das lajotas subindo pela espinha e o cheiro da pinga dele pairando no ar como veneno. Ele trancou a porta do quarto com chave, como quem fecha um cofre, como quem guarda o poder de destruir e não quer ser incomodado. Fiquei ali, olhando para o teto escuro, pensando em Terezinha, em Laurinha, em mim, e em quantas mais viriam depois. O lenço, continuei guardando no pensamento, porque era só o que eu podia fazer. E comecei a entender que o buraco onde eu tinha caído não tinha fundo. Eu tinha 15 anos quando a barriga começou a crescer. Foi devagar no começo, um enjoo aqui, uma tontura ali. Um dia sem conseguir comer, outro com vontade de mastigar até tijolo. No início, achei que era só verme, desnutrição, qualquer coisa. Mas a criada olhou para mim, apertou o canto do meu pulso e disse: "Isso aí é criança, menina." Criança. A palavra me deu enjoo na hora. Fui contar para ele numa tarde em que ele chegou sóbrio, que é quando dava mais medo. Quando estava bêbado, ainda se distraía com a pinga. Sóbrio, não. A maldade vinha limpa, sem anestesia. "Tô de filho, acho", falei, baixo, com os olhos no chão. Ele demorou um segundo. Depois, estufou o peito como se tivesse ganhado medalha. Até que, enfim, já estava achando que comprei égua estéril. Eu não respondi, só ouvi. No outro dia, anunciou para todo mundo. Subiu na carroça, chamou os empregados, bateu no peito e gritou: "Vai nascer meu herdeiro, homem, que nem o pai." Homem, porque, claro, só menino prestava. Menina era despesa. Fiquei grávida como quem assinou um contrato de trabalho forçado. Cumpri meu dever sem ter tido escolha, sem querer, sem saber. Ele dizia isso toda hora.
Mulher que não dá filho é imprestável, pelo menos já está servindo para alguma coisa. A gravidez foi um arrasto. Vomitei por semanas, minha pressão vivia nas nuvens, tinha febre do nada, desmaiava sem aviso. E ele mandava eu levantar e ir lavar roupa mesmo assim. Criança não impede serviço, eu que te sustento, não o contrário. Médico, nunca vi nem a sombra. Parteira da vila, só se eu pagasse. E ele dizia que não ia gastar um tostão com frescura de parideira. Passei os 9 meses entre o tanque, a panela e a cama dura que mal cabia eu sozinha. Agora, com barriga, sobrava para fora. O bebê mexia muito. Tinha dia que parecia que queria fugir pela costela. E eu ficava pensando se ali dentro estava melhor do que aqui fora. Porque aqui fora era só um inferno disfarçado de casa. Foi numa noite de chuva que a coisa virou. Eu já estava com mais de 9 meses, inchada, mal andando. A dor na lombar parecia faca cravada. Ele estava na sala, jogando dominó com 2 vizinhos, enchendo a cara como sempre. Eu estava no quarto, tentando dormir, quando senti molhado. Olhei para o lençol, sangue. Muito. Vermelho escuro, grosso, saindo de mim como se o corpo tivesse desistido. Me levantei, cambaleando, fui até a sala, segurei na parede e disse: Hermógenes, tô sangrando, acho que vai nascer. Ele levantou devagar. Os vizinhos ficaram quietos. Um deles até abaixou a cabeça, como quem sabe que vai sobrar coisa feia. Se perder essa criança, apanha, ele falou, seco, como quem ameaça uma empregada que quebrou prato. E voltou pro jogo. A criada, a mesma dona Nésia, me ajudou a voltar para o quarto. Fechou a porta, olhou bem dentro dos meus olhos e disse: Respira fundo, menina. Hoje vai ser o dia. A dor começou ali mesmo. Uma cólica que rasgava por dentro, como se arrancassem pedaço por pedaço. Eu gritava, mordia o braço, apertava os lençóis, achava que ia morrer. Teve uma hora que perdi a força. Disse: Não vai dar, deixa eu ir, dona Nésia, deixa eu ir. Ela me deu um tapa no rosto. Vai parir sim, vai viver, nem que seja só para ver a cara dessa criatura. E eu fui. Suei até o mundo girar, sangrei até não sentir mais o quadril. Tive vontade de desistir umas 20 vezes, mas empurrei com tudo que restava. E então, nasceu. Silêncio. Não chorou de primeira. Achei que estava morta. Mas aí veio o grito. Um chorinho fino, trêmulo, cortando o quarto abafado. Dona Nésia segurou no colo, limpou com um pano velho, enrolou no único lençol limpo da casa. Olhou para mim com um sorriso que era mais tristeza do que alívio. É menina, menina. Ela sabia, eu sabia, mas ele não ia gostar. Dona Nésia saiu do quarto, levou a criança para ele. Eu fiquei deitada, sem conseguir mexer nem um dedo. Só ouvi a voz dele estourando lá fora. Menina, isso é praga. Depois, silêncio. O silêncio dele era pior que os gritos, porque ele calado era a faca sendo amolada. No dia seguinte, não veio me ver, nem perguntou se eu estava viva. Mandou dizer que a menina ia dormir em outro quarto. Não quero choro de fêmea perto de mim. E foi assim que nasceu minha filha, em sangue, dor e ameaça. Ele queria um touro, nasceu uma flor. E ela foi tudo que ele desprezou, mas tudo que eu tinha. Minha filha nasceu no silêncio da raiva dele. Ele não olhou, não pegou no colo, não deu nome. Disse que era praga, castigo, desonra. Deus devia ter me punido com seca, não com fêmea. Foi o que falou quando Dona Nésia colocou a menina no berço improvisado, feito com cesto de pano e pano velho. Eu dei nome, sozinha. Chamei de Luzia, porque era a única luz que entrou na minha vida depois de tanto breu. Luzia nasceu pequena, com a pele fina e os olhinhos que mal abriam. Mas para mim era a coisa mais linda do mundo. Para ele, era só mais uma boca para alimentar, como se ele mesmo algum dia tivesse alimentado alguém. Logo nos primeiros meses, ele já mostrava que não queria saber. Quando ela chorava à noite, ele gritava do outro quarto:
Cala a boca com esse berro de bode, ou eu mesmo vou fazer calar. E eu me levantava no escuro, tropeçando no chão, tentando abafar o choro dela no meu colo, rezando para que ela entendesse, mesmo sendo só um bebê, que era perigoso fazer barulho naquela casa. Quando ela começou a engatinhar, ele dizia: "Olha aí, mais uma para esparramar sujeira." Quando ela deu os primeiros passos, ele reclamou que estava derrubando os copos com esses pezinhos de barata. E quando ela começou a falar, aí foi pior. Luzia não era como ele queria. Era doce, era curiosa, era risonha. Queria saber de passarinho, de cor de flor, de por que o céu mudava de cor. E ele odiava aquilo, porque ela lembrava o que ele nunca foi. Um dia, ela desenhou com carvão no chão da varanda. Um sol, 2 bonecos e uma casinha com fumaça saindo da chaminé. Quando ele viu, ficou vermelho. "Aqui não é lugar de frescura", disse. Pegou um balde de água suja e jogou em cima dela. Ela chorou. Eu corri para enxugar e ele gritou: "Mais uma lágrima dessa menina e vai dormir no terreiro." Ela virou alvo da raiva dele. A cada passo, a cada riso, a cada pergunta, era como se ele fosse sendo ferido por dentro. E eu tentava proteger, com o corpo, com os olhos, com as mãos, mas não dava conta, porque o medo era maior que a vontade. Quando ela fez 3 anos, começou a adoecer. Febre alta, tosse seca, os lábios rachando, o olho fundo. A menina ardia como brasa. E eu sabia que precisava de médico, precisava de ajuda, que aquilo não era só vento encostado, como diziam. Fui até ele, pedi com calma: "Hermógenes, a menina tá ruim. Vamos chamar o Dr. João da vila? Ele conhece criança, pode ajudar." Ele nem tirou os olhos do copo de cachaça. Quem decide quem vive ou morre é Deus. E se for pra ir, que vá logo. Aqui não tem luxo de doutor pra fêmea fraca. Voltei pro quarto tremendo. Ela suava em cima do colchão fino, os lábios brancos, o corpo quente como panela de pressão. Começou a delirar, a chamar nomes que nem conhecia. E eu ali, segurando a cabeça dela no colo, molhando a testa com pano úmido, pedindo em voz baixa: "Fica, minha filha, por favor, fica. Não me deixa sozinha aqui com esse homem." Passei 3 noites sem dormir. O fogo dela não abaixava. O corpo foi ficando mole. Os olhos viravam pro nada. A cada minuto eu achava que era o último. Na 4ª noite, ela parou de respirar por segundos. Eu gritei, mas ela voltou. Voltou fraca, mas voltou. No dia seguinte, a febre baixou. Aos poucos, a cor foi voltando. Mas algo tinha mudado. Luzia não andava mais direito. O lado esquerdo do corpinho ficou mole, lento. O olho esquerdo demorava a piscar. A fala ficou enrolada, arrastada, como se estivesse tropeçando nas palavras. Sequela. Eu sabia. Mesmo sem diploma, sem aula, sem livro, eu sabia. Aquela febre, aquele sufoco deixou uma marca. Uma cicatriz invisível que só a gente via. E Hermógenes disse só uma frase: "Tá aí, viu? Sobreviveu sem médico. Agora trata de ensinar ela a não ser inútil." Inútil. Minha filha, minha Luzia. E foi ali que a Efigênia que obedecia começou a sumir. Comecei a esconder coisas. Comida, pedaços de carne, açúcar, fruta que caía da árvore. Guardava num pano dentro do baú onde ele nunca mexia. Pra ela, só pra ela. Às vezes fingia que não tinha janta completa, só para ele comer menos e sobrar mais. Também comecei a guardar remédio. Chá de erva doce, folhas secas, pó de casca de pau, o que Dona Nésia me ensinava escondido. Ela que sabia de tudo, mas nunca falava mais do que devia. Até uma lamparina velha eu escondi, pro caso de precisar fugir no escuro. E um par de sandálias miúdas que achei jogadas atrás do galinheiro. Eu não podia salvar minha filha do mundo, mas podia tentar salvar do inferno que era aquele homem. E ali, escondida nas frestas da casa, onde só se ouvia o grito dele e o sussurro da dor, eu comecei a planejar, a sonhar, a resistir. Porque agora eu tinha por quem. O povo fala que quando tudo tá perdido, a gente se agarra em Deus, que Deus vê tudo, que Deus cuida, que Deus não dorme. Pois naquele tempo eu já estava achando que Deus dormia era profundo e roncava. Mas ainda assim
Eu tentei pedir ajuda dele, através de quem dizia ser seu servo. O padre novo chegou na vila no começo daquele ano, jovem, cheio de dente, com aqueles olhos claros que mais pareciam espelho d'água. Chamava-se Padre Augusto. Falava bonito, vinha de Salvador, estudado. Logo virou assunto nas bocas das beatas. Hermógenes ouviu falar e quis mostrar poder, como sempre. Mandou chamar o padre para almoçar na fazenda. É bom manter a igreja por perto, nunca se sabe quando vai precisar de perdão. Prepararam um banquete, a carne boa, o arroz branco, a toalha que só saía do armário em tempo de política. Mandaram até Luzia ficar trancada no quarto para não atrapalhar a visita com essa cara torta. E eu cozinhei desde as 6 da manhã. Piquei cheiro verde com a mão ardendo de queimadura, lavei prato com dor no lombo e coloquei o melhor vestido, não por vaidade, mas por desespero. Padre chegou montado num cavalo cinza, sorrindo, com os livros debaixo do braço. E todo mundo fingindo santidade. Hermógenes com a cara de bom cristão, Dona Nésia limpando o chão com pano novo, eu de pé na porta da cozinha esperando a chance de pedir socorro. O almoço foi longo. Ele comeu, elogiou, falou de fé, de Jesus, de humildade. Hermógenes riu, fingiu que era devoto, contou histórias de quando corrigiu um vaqueiro preguiçoso com um laço. O padre riu junto. Às vezes é preciso firmeza, sim, ele disse. E ali já senti que ia dar errado. Esperei até o fim. Quando ele se despedia, fui até o quintal com a desculpa de entregar um saco de farinha. Padre veio junto. Fiquei sozinha com ele por uns segundos atrás da casa, enquanto os outros lavavam as panelas. Respirei fundo, juntei tudo que restava de coragem e sussurrei. Padre, eu preciso de ajuda. Ele me machuca, minha filha também. Ele me olhou por longos segundos e depois falou baixo, com aquele tom de quem não quer sujar o nome. O papel da mulher é ser submissa, filha. Aguente com fé. É assim mesmo. Reze. Deus dá força. Deus dá força. Foi como se tivessem me enfiado uma faca no meio do peito e rodado. Ali eu entendi. Nem Deus me escutava. Nem por ele eu era gente. Voltei para a cozinha muda, seca. Tão seca quanto o terreiro depois de 3 meses sem chuva. Hermógenes percebeu. Aquele infeliz sentia cheiro de desespero. Quando o padre foi embora, com a barriga cheia e a alma limpa, porque para ele minha dor era só uma prova divina, Hermógenes entrou na cozinha com o olho pequeno. Cê cochichou com o padre? Fiquei quieta. Falei com você, mulher. Cochichou? Eu balancei a cabeça devagar. Era mentira, mas ele queria ouvir a verdade feia. E se eu não falasse, ele criava a dele. Vai pro estábulo, disse. Agora. O estábulo, lugar onde ele fazia o que queria sem que ninguém ouvisse. Eu andei com as pernas moles. O sol já estava se escondendo, a luz amarela escorria pelo terreiro. Entrei naquele lugar fétido, com cheiro de bicho, de feno podre, de dor antiga. Ele trancou a porta por dentro. Não disse uma palavra, só me empurrou. E o resto é o que você já imagina, o que toda mulher entende sem precisar desenhar. Aquilo que a gente não fala com todas as letras, mas que marca o corpo com ferro quente. Doeu, como se ele quisesse arrancar de mim a coragem que sobrou, como se meu erro fosse tentar escapar e o castigo fosse virar poeira. Quando acabou, ele cuspiu no chão, disse "aprendeu agora" e saiu, me deixando no escuro, com a saia rasgada, o corpo tremendo e o cheiro dele grudado em mim. Fiquei ali, caída entre palha e lágrima, por sei lá quanto tempo, até que Dona Nésia entrou, silenciosa, com um pano velho nas mãos. Não perguntou nada, só ajoelhou do meu lado, puxou minha cabeça para o colo e começou a limpar devagar. Primeiro o rosto, depois o sangue entre as pernas, tudo com cuidado, com pena, com raiva contida. Ela não chorava, mas os olhos molhavam. E eu queria morrer ali mesmo. Mas tinha uma filha, e enquanto ela respirasse, eu não podia ir embora. E se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e de me dizer de onde é que você está me ouvindo. Foi numa manhã de céu limpo que ele chegou,
Um cavalo branco, lindo, desses que a gente só vê em filme ou em sonho. Vinha trotando devagar, puxado por um vaqueiro com farda limpa. Atrás, o coronel Joaquim Brandão, vizinho de terra, rindo com os dentes de ouro brilhando no sol. Um presente para o senhor Hermógenes, raça pura, dizem que é manso até com criança. Ele estufou o peito como galo de briga, passou a mão no pescoço do bicho, admirou os músculos, o pelo liso, o rabo fino e bem tratado. É bicho de respeito, disse. Vai ser bom para treinar minha filha. Treinar. O bicho era mais simbólico do que qualquer presente. Era um troféu, um anúncio. Ele queria mostrar para o povo da vila que podia ter o que quisesse, até cavalo de raça, até filha em cima da sela. Mandou preparar tudo naquele mesmo dia. Trouxeram sela nova, escova, balde d'água limpa. E a menina, coitada. Luzia olhava o animal com os olhos arregalados, um misto de medo e encanto. Vai montar, ele disse. Quero ver se pelo menos para isso serve. Ela só tinha 6 anos, com sequela no lado esquerdo, andava torta, tropeçava nos próprios pés. E ele queria que subisse num cavalo bravo, como se fosse boneca de vitrine. Tentei argumentar, falei baixo, com todo cuidado. Hermógenes, a menina mal anda, ela vai cair. Se cair, é porque não presta, e se não presta, é culpa da mãe. E foi isso. Colocou ela na sela com a ajuda do vaqueiro. Luzia tremia, segurava nas rédeas como se fossem espinhos. E o cavalo... o cavalo sentiu. Animal sabe quando tem alma assustada montada nas costas. Andou uns metros, devagar. Depois, num solavanco, levantou as patas, sacudiu o corpo e jogou a menina no chão. Foi seco, um espalo. O corpo dela bateu de lado, a cabeça raspou no cascalho, o braço dobrou de um jeito estranho. Corri. Peguei ela no colo, sentindo o calor do sangue vindo da testa. Ela chorava baixinho, com o rosto apertado, tentando esconder o choro, porque sabia que chorar era perigoso. E ele veio bufando. Isso é culpa sua, gritou. Não ensina a menina, não serve nem para cuidar de cria. Comecei a andar, tentando entrar com ela para dentro, buscar água, o pano, o que tivesse. Mas ele foi até a cerca, arrancou a sela do cavalo e voltou, com a sela na mão. E me bateu, com tudo, na perna, nas costas, no ombro, a fivela arranhava, o couro cortava. Eu não gritei, segurei a menina e deixei bater. Porque soltar ela era deixar ela cair de novo. Quando acabou, ele jogou a sela no chão, cuspiu do lado e disse: da próxima, ensino eu mesmo, e se ela morrer, já sei quem enterrar junto. Levei Luzia para o quarto, sozinha, com o braço inchado, o olho roxo e a cabeça cheia de galo. Passei a noite velando ela, trocando pano na testa, rezando, sem saber se aquilo que sentia era dor ou raiva. Foi ali, sentada no chão de terra, com minha filha desmaiada no colo e a marca da fivela ainda ardendo nas costas, que pensei em fugir. Não foi sonho, foi plano. Olhei para os cantos da casa, para as saídas, para o galpão do fundo. Comecei a pensar nas horas que ele dormia mais pesado. Nos caminhos até a cerca. No quanto de água eu conseguiria levar sem chamar atenção. Se a estrada de trás, por onde os tropeiros vinham, ainda era usada. Mas aí vinha a dúvida. Para onde? A vila era pequena e ele tinha olho em todo lugar. Os vizinhos eram todos amigos dele, os coronéis com quem brindava nos domingos. E mesmo que eu corresse, com uma criança manca no colo, com a roupa do corpo, com os pés rachados e a cabeça cheia de medo? Não sabia, mas pensei. E só pensar já era crime naquele lugar. A liberdade começou a virar uma ideia pequena, um grão de areia dentro do sapato, mas um grão que incomodava, que doía. E toda vez que ele falava, gritava, mandava, eu ouvia outra voz por dentro. Você vai sair daqui, você vai sumir. Ainda não sabia quando, nem como, mas um dia eu ia desaparecer e levar ela comigo. Aos 19 anos, eu já tinha enterrado tudo que me restava de juventude. Tinha o corpo marcado de pancada, a alma pisada e a fé espremida até virar poeira. Mas tinha ela, minha Luzia. A única coisa que ainda me fazia lembrar que existia algo fora daquela cerca.
que a vida podia ser mais que o barulho de tapa, o peso da sela, o sangue nos panos escondidos atrás da porta. Aos 19, decidi fugir. Não foi impulso, foi planejamento. Todo dia, depois que ele dormia roncando, fedendo a cachaça, eu contava quantos passos até a porteira, quanto tempo para cruzar a estrada, onde o cachorro ficava preso, onde Dona Nésia deixava o gancho da janela sem trancar. Tudo anotado na cabeça, porque papel podia queimar, mas memória só se me apagassem também. O carro do leiteiro passava toda a madrugada, perto das 3. Um senhor velho que levava leite para vender na vila de lá. Carro pequeno, mas dava para 2 escondidas se a coragem coubesse. Naquela noite, vesti Luzia com o vestido mais escuro. Peguei um pedaço de pão velho, uma cabaça com água e saí com ela no colo. O coração batendo mais alto que passo de cavalo. Esperei atrás do estábulo. E ele veio. O leiteiro me viu e arregalou os olhos. Quase deu ré na alma. Mas antes que ele dissesse qualquer coisa, eu implorei. Pelo amor de Deus, me tira daqui, nem que seja só por 1 hora. Se eu ficar, ele mata a gente. Ele não disse sim nem não. Só abriu a parte de trás, onde guardava as latas de leite, e fez sinal com a cabeça. Entrei com a menina no colo. Deitei entre os galões. Ela tremia, eu tremia. Mas o medo ali dentro era menos do que o medo de continuar. Andamos horas. Quando o carro parou, o sol ainda não tinha acordado. Desci com ela, agradeci sem saber como e comecei a andar. Sem rumo, só com vontade. Caminhamos o dia todo. A água acabou logo, o pão também. Luzia chorava de sede e eu mentia. A gente já tá chegando, mas não sabia onde. No segundo dia, os pés sangravam, a garganta seca, os olhos doíam de tanto sol. Dormimos no chão, atrás de um barranco, agarradas uma na outra como bicho assustado. Foi no 3º dia que achamos um vilarejo pequeno, com casinhas de barro e gente simples. Fui até uma senhora na porta, pedi um copo d'água. Ela olhou para a menina, viu que eu não estava mentindo e mandou entrar. Ela e o marido nos deram comida, rede para dormir e silêncio. Era mais do que eu esperava. Passamos 2 dias lá. Luzia já sorria de novo. Eu varri o quintal, ajudava com as galinhas. O marido dela, seu Alcides, era calado, mas justo. Até que descobriu quem eu era. Veio no fim do 2º dia, com um jornal amassado e uma expressão dura. Vocês estão sendo procuradas. Tem jagunço perguntando em tudo quanto é canto. E eu não vou pôr minha família em risco. Eu entendi. Não chorei. Só agradeci e comecei a juntar as coisas. Mas não deu tempo. Na manhã seguinte, eles chegaram. 2, armados, com a cara de quem veio buscar pacote e não discutir. Arrancaram Luzia do meu colo, me amarraram como se fosse animal e levaram de volta. A estrada até a fazenda parecia mais longa que nunca. Cada quilômetro era uma prece falhada. Quando chegamos, ele já esperava. Hermógenes estava parado no terreiro, sem camisa, sem sapato, com o rosto coberto de raiva. Ao redor, todos os empregados em silêncio. Até as galinhas pareciam caladas. Ele não disse bem-vinda, não perguntou por quê. Só mandou me colocar no meio do pátio. E falou alto, para todo mundo ver o que acontece com mulher ingrata. Então, me rasgou o vestido. Ali, na frente de todos. Arrancou minha roupa como se descascasse fruta podre. Puxou com força, com nojo, com pressa. Fiquei como vinha ao mundo, no meio do terreiro, cercada de olhos. Tentei cobrir o corpo com os braços, mas ele afastou, me expôs, me humilhou. Alguns abaixaram o olhar, outros viraram o rosto. Ninguém disse nada. E ele riu. Disse que agora ninguém mais ia querer essa vadia fujona. Eu fiquei ali, queimada pelo sol e pela vergonha, queimada por dentro. Mas ali mesmo, no pó da humilhação, jurei pra mim. Da próxima vez, eu fujo e ninguém me acha. E dessa vez, eu mato, se for preciso. Os anos passaram por cima de mim igual carroça desgovernada. E quando eu achava que não podia doer mais, a vida vinha e mostrava que tinha mais um prego para cravar na carne.
Porque dor, meu filho, nunca vem sozinha. Ela gosta de fazer hora extra. Tive outro filho. Engravidei de novo com 20 e poucos. Nem lembro mais se foi com 22 ou 23. Já nem marcava os anos, só as feridas. Era menino. Uma bênção, diziam. Agora Hermógenes vai ficar feliz. Agora ele tem o herdeiro. Chamou de Josué. Não fui eu que escolhi. Ele que escolheu. Disse que era nome de guerreiro, de conquistador. E o menino... o menino era doce demais para esse mundo. Não era igual a ele, não era bruto, nem rijo, nem de fala alto. Era quieto, colava o rosto no meu e cochichava coisa bonita. Com 2 aninhos, já sabia diferenciar cheiro de flor e cheiro de veneno. Dizia que minha voz era música, um anjo, um raio de sol em casa de mofo. Mas raio de sol naquele lugar era coisa rara. O menino adoeceu. Começou com febre, tosse fina. Depois veio moleza, choro fraco, olho caído. Luzia cuidava junto comigo, dava água com colherzinha, botava pano na testa do irmão. Nós duas nos revezávamos. E ele dizia que era frescura. Tá criando menino de pano, isso aí é só poeira do curral. No 3º dia, Josué não conseguiu levantar. No 5º, parou de comer. No 7º, morreu nos meus braços. Frio, leve, com um suspiro só, como se tivesse pedido desculpa por incomodar. Eu gritei até a garganta arder. Abracei ele como se fosse impedir a morte de puxar. Luzia chorava no canto. Eu tremia. E ele entrou no quarto, olhou, cruzou os braços e disse: "Criança fraca não serve para fazendeiro." E saiu. Não deixou enterrar com caixão. Mandou enrolar no lençol e botar na terra como se fosse bicho morto. Disse que não queria reza, que o padre não precisava ir, que choro era perda de tempo. E ali, minha alma despencou do osso. Nos dias seguintes, comecei a falar sozinha, alto, para qualquer parede, para qualquer vento. Rezava Pai Nosso no meio do fogão, Ave Maria lavando o prato, credo em cruz costurando o pano. A comida queimava, eu esquecia o sal, perdia a hora, me perdia dentro de mim. Comecei a emagrecer. A roupa sambava no corpo, os olhos afundaram, o cabelo caía em mechas. Parecia que o corpo estava tentando sumir, pedindo licença para morrer de mansinho. Hermógenes riu, disse para todo mundo que eu estava com o espírito fraco. Uma noite ele viajou, foi para tá de gado em cidade vizinha, ficaria 2 dias fora. Foi nesse dia que o inferno encontrou combustível. Luzia estava dormindo. Eu fui até o quarto dele, abri o baú com a chave que ele achava que só ele tinha. Tirei tudo, as camisas boas, os ternos que ele usava para enganar padre, prefeito, os retratos da parede, aqueles com um sorriso forçado ao lado de político e de padre vendido. Peguei tudo e joguei no terreiro. Depois fui até a cozinha, peguei o lampião, rasguei pano, fiz tocha, enfiei dentro das roupas, dentro dos sapatos, dentro das lembranças. Acendi e o fogo subiu, feito raiva velha, feito aula gritando. Queimei tudo, as roupas, os papéis, as fotos, até os diplomas falsos que ele mandou fazer para parecer doutor. O fogo lambeu as paredes, mas não deixou marca no tijolo, só na alma da casa e na minha. Fiquei ali, parada, olhando, com os olhos secos, sem lágrima nenhuma, e pela primeira vez sorri. Quando ele voltou, 2 dias depois, encontrou a fazenda em silêncio, o terreiro com cinzas, o cheiro de coisa queimada ainda no ar. Me olhou. Eu estava na varanda, de pé, de vestido limpo, com a cara lavada. Sorri de novo. Ele não entendeu, porque homem como ele não entende quando a mulher deixa de ter medo. Eles acham que o medo é parte do nosso corpo, mas o medo também queima, e o meu virou fumaça. Ele queria gritar, mas ficou calado, porque ele viu. Ali não tinha mais Efigênia para bater, só tinha a sombra da que suportou tudo, e agora estava virando outra coisa. E o que vinha depois ele nem imaginava. Luzia foi crescendo em silêncio.
Não porque era calada, minha menina sempre teve voz doce e pensamento rápido, mas porque naquela casa crescer era um perigo. Cada centímetro de corpo que virava mulher era um passo mais perto da mira dele. Ela fez 15 anos e começou a esconder os peitos com lençol, com medo, não da vaia das outras meninas, mas do pai. E eu comecei a viver como bicho arisco, ouvindo barulho de pegada até quando não tinha, ouvindo porta rangendo no meio da noite e correndo para ver se era ele rondando o quarto dela. Dormia deitada atrás da porta do quarto da minha filha, com faca de pão embaixo da cama e cadeira travando a maçaneta. Não era exagero, era instinto, porque ele mudou o jeito de olhar. Ficava parado na varanda olhando ela varrendo o terreiro. Deixava o jornal baixar devagar, só para espiar o jeito que ela amarrava o cabelo. Certa vez, vi ele esbarrar no braço dela mais tempo do que devia. Aquele desgraçado estava só esperando a hora certa. A mesma hora em que ele pegou a mim, quando eu ainda era menina, com o joelho ralado e alma limpa. No começo, achei que era paranoia de mãe, mas depois comecei a encontrar os sinais. Um dia, entrei no quarto dele para trocar o lençol. Vi, em cima da cômoda, o lenço de Luzia. Não era qualquer pano, era o único com flor bordada que ela tinha. Perguntei para ela depois, disfarçada, e ela disse: "Deixei cair no varal e sumiu." No outro dia, ele soltou uma frase que me virou do avesso. "Tá na hora de arrumar casamento para essa menina, tá muito vistosa." Casamento. Foi assim que começou comigo também. Ali eu vi o fim chegando, e dessa vez o fim não ia levar minha filha. Naquela noite, sentei sozinha na cozinha, olhei para o fogão e soube o que precisava fazer. Comecei o plano. Fui até a mata nos fundos. Não tinha pisado lá desde a última surra. Catei folha de mamona, semente de timbó, raspei casca de jequitibá miúdo, sequei tudo no sol. Depois pedi ajuda para uma mulher da vila, a velha Celina, que sabia mais de veneno do que padre sabe de culpa. Ela me ensinou a dosagem. Pouco demais, ele vomita e passa. Muito, morre rápido e ninguém aprende. Tem que ser no tempo, tem que ser justiça, não vingança. Escondi os pós num pote de barro enterrado atrás do galinheiro. Todo dia ia lá, abria, mexia, rezava. Não era só ódio, era promessa. Mas aí ele adoeceu. Do nada. Começou dizendo que estava com azia. Depois passou a cuspir amarelo. A barriga inchou. O suor vinha frio. A pele ficou da cor de cera velha. O hálito, meu Deus, o hálito parecia bicho morto. Eu não dei nada, juro. O pote do veneno seguia intocado. Era como se o próprio corpo dele tivesse cansado de sustentar tanta maldade. Como se o fígado, a alma e até o sangue resolvessem abandonar o navio. Chamou 3 médicos. Um disse que era fígado, outro que era verme, outro que era castigo de Deus. E eu só lavava a roupa de cama toda manchada de vômito. Limpava o balde de fezes com um pano velho. Levantava ele para mijar quando o corpo não obedecia mais. Luzia não via. Eu mandei ela para longe. Falei que era para estudar uns tempos na casa da prima. Mentira. Era para não ver o que eu ia fazer. Porque foi ali, naquele quarto fedendo a morte, que eu decidi o que de verdade queria. Não era só ver ele apodrecer. Era fazer ele sentir. Sentir o que era depender de alguém que você pisou. Sentir o gosto da fraqueza, o gosto do desprezo. Então, eu cuidei. Cuidei com gosto. Fazia mingau com colher torta e derramava de leve, só para ver ele se engasgar. Trocava o lençol e deixava ele pelado na cama por horas, com a porta aberta, para que cada empregado visse o homem poderoso virando bicho sem pelo. Quando tossia, eu limpava com o mesmo lenço que encontrei anos antes com o nome bordado de outra, Terezinha, Laurinha. Todas elas ali comigo naquele gesto. E o mais bonito? Ele sabia. Sabia que estava nas minhas mãos, que eu podia acabar com ele em um gole, mas não fazia. E isso doía mais do que qualquer veneno.
Porque não era a vingança de uma mulher desesperada. Era a justiça que nunca chegou, feita por quem sobreviveu. Hermógenes começou a morrer muito antes de parar de respirar. A diferença é que no começo foi só por dentro. O corpo ainda andava, comia, gritava, xingava. Mas a alma, essa já tinha virado um carvão velho faz tempo. Só que aí o corpo resolveu acompanhar. Adoeceu de um jeito que nem bicho aguenta. Paralisou devagar. Primeiro, a fala sumiu. De um dia para o outro, as palavras saíam emboladas, como se a língua tivesse aprendido a ser cruel. Depois veio a fraqueza nas pernas. Cambaleava feito bêbado, mesmo sem pinga, até que não levantava mais. Quando vi, o homem que já dominou a fazenda com tapa e berro estava ali, estirado numa cama de madeira com colchão velho fedendo urina, mijando sem pedir, cuspindo sangue. Médico nenhum resolveu. Chamaram de cirrose, depois disseram que era derrame, infecção, peste, castigo de Deus. Mas eu sabia. Aquilo era acerto de conta, do tipo que Deus demora para fazer, mas quando faz, não poupa nada. Ele ficou dependente de mim, Efigênia, a mulher que ele tratou como porco magro, como vasilha velha. Agora era eu que tinha que virar ele na cama para não dar ferida. Eu que dava mingau frio na colher de alumínio com gosto de ferrugem. Eu que limpava o vômito com trapo velho e jogava fora sem ninguém ver. Mas não pense que era cuidado de amor. Era o mínimo. Sem carinho, sem conversa, sem calor. Dava o que ele precisava para viver, só para ele continuar vivendo, porque morrer era pouco. Luzia não aparecia, não deixava. Disse para ela que era melhor assim. Ela já tinha escapado com saúde daquilo tudo, não ia voltar para ver o pai definhar. Ela e o marido dela, um rapaz de olhar limpo e coração sem peso, moravam numa vila vizinha. Criavam o neto que ela me deu com tudo que eu não tive: afeto, respeito, liberdade. E ele, lá, preso no corpo que apodrecia. Eu fazia questão de abrir a janela da sala todo fim de tarde. Deixar o cheiro do bolo que Luzia mandava chegar até o quarto. Deixar o som da gargalhada do neto correndo pelo terreiro bater na parede. Ele ouvia. A cabeça virava devagar. Os olhos buscavam a porta que nunca se abria. Ele sabia que o mundo seguiu, que a roda girou sem ele, que ninguém sentia falta. E a noite era a minha hora. Esperava tudo calar, a lamparina quase apagando, o barulho dos grilos e do tempo. Sentava na cadeira de madeira do lado da cama, aquela que ele quebrou em mim uma vez e depois mandou pregar como se fosse só um banco torto. Sentei nela até o fim e falava, no pé do ouvido. Sabe aquela noite em que eu sangrei no estábulo, que você me deixou lá como lixo? Pois eu lembro tudo, até o cheiro do feno. Lembra da Anésia, aquela criada que você mandou embora porque achou que ela sabia demais? Ela morreu sem nunca te entregar, mas me contou tudo antes. Aquela menina que você levou escondido no jipe, em 58, que disse que era filha do seu compadre, ela sumiu, mas eu vi o vestido dela rasgado atrás do curral. Eu vi Hermógenes. Ele gemia. Não falava mais. Só o olho piscava devagar. Mas eu sei que ele entendia, porque toda vez que eu contava, ele chorava. E eu secava a lágrima com a manga da blusa, não por pena, mas para ele sentir que até o choro dependia de mim. Quando tossia forte, eu só dizia, não morre ainda não, falta história. E contava mais, contava tudo, cada surra, cada fuga, cada humilhação. Virava o tribunal que o mundo nunca foi. Não tinha juiz, não tinha advogado, só tinha eu e ele, o réu preso no próprio corpo. Na última semana, ele parou até de engolir, a boca seca, o olhar fixo, o peito subindo devagar. Fiquei ali do lado. Não pedi perdão, não dei consolo. Só disse, o mundo esqueceu de você, Hermógenes, e eu vou esquecer também. Mas antes, você vai sentir o gosto disso até o fim. Vai morrer sem ser homem, sem deixar história, sem missa, sem nome. Na manhã seguinte, estava morto.
Olhos abertos, secos, boca entreaberta. Nem o último suspiro ele teve coragem de soltar. Enterrei com as próprias mãos. Fiz cova rasa, atrás do galinheiro, lá onde ele enterrava as cachorras prenhas que morriam no parto. Usei a enxada torta e um saco de estopa como mortalha. Não chamei padre, não rezei, não contei pra ninguém. Só joguei a última pá de terra e disse: agora é você que tá calado. Voltei pra casa, tranquei o quarto dele, nunca mais entrei. O cheiro sumiu depois de dias, a lembrança nunca. Mas virou cinza, daquelas que o vento leva sem fazer poeira. Ninguém perguntou, ninguém sentiu, ninguém teve saudade. E eu dormi em paz pela primeira vez. Hermógenes morreu seco, seco de perdão, seco de lágrima, seco de nome. E no dia que joguei a última pá de terra em cima dele, não chorei, nem tremi, nem rezei. Eu só fiquei ali, de pé, suada de cava-cova, olhando para a terra batida. E entendi que ali, naquele buraco, eu não tinha enterrado só um homem. Eu tinha enterrado 50 anos de cárcere, uma geração inteira de medo, um nome que pesava feito corrente. Voltei para casa. Entrei no quarto onde ele nunca mais ia pisar e tirei tudo. Joguei fora os lençóis, as roupas velhas, os sapatos engraxados de mentiras. Depois, sentei na beira da cama e decidi: agora é minha vez. Vendi a fazenda. Vendi por preço baixo porque não queria lucro daquele lugar, queria arrancar ele da minha vida. Quem comprou foi um primo distante, desses que só aparece quando sente cheiro de terra fértil. Deixei tudo. Só levei uma muda de roupa, as cartas da Luzia, os retratos do neto e meu colar com a cruz torta que minha mãe deixou antes de morrer. Peguei o que sobrou do dinheiro e sumi. Não fui para cidade grande. Cidade grande é armadilha para mulher velha sozinha. Te engole com aluguel, te humilha com fila de banco, te ignora na fila do posto de saúde. Fui para uma vila esquecida, perto de nada, onde a estrada acabava em poeira e os ônibus passavam só 2 vezes por semana. Um lugar que ainda vendia sabão a granel e tinha galinha solta na praça. Aluguei um barraco pequeno, de 2 cômodos e quintal de chão batido. Plantei couve, arrumei a cerca, pendurei pano na janela. E ninguém ali sabia quem eu era, nem o que eu tinha feito, nem de onde vinha. E isso foi um alívio que só quem carrega nome sujo entende. A vida começou de novo, mas não em paz. Começou em vigília, porque o passado, mesmo enterrado, continua rondando feito cachorro faminto. Na primeira semana, uma vizinha bateu no portão. Moça nova, olho roxo, barriga de 7 meses. Chorando, pedindo ajuda. O marido batia nela e dizia que se parisse sozinha e morresse, ninguém ia ligar. Eu trouxe ela para dentro, dei banho, fiz mingau e na madrugada ela pariu. Menina, forte, viva, com os olhos mais arregalados que a própria mãe. E ali entendi, era isso que eu ia ser, parteira. Não só de criança, mas de recomeço. Virei enfermeira, benzedeira, conselheira, ensinava a parar hemorragia com pano apertado, a evitar gravidez com chá de inhame, a disfarçar hematoma com folha de mamona amassada. Mais que isso, escondia a mulher. Uma vinha com o menino no colo, outra vinha sangrando, outra vinha muda, com o olhar estourado de tanto grito guardado. E eu dava teto, dava pão, dava silêncio. Porque mulher que foge de homem ruim não quer conselho, quer porto. E ali eu fui sendo isso. Até que um dia, Luzia voltou. Veio com o marido, um rapaz de riso tímido e mãos que sabiam trabalhar sem destruir. Ela estava diferente, tinha barriga de grávida e brilho no olho que eu nunca tive. Mãe, ela disse, a senhora quebrou a maldição. Eu chorei. Não porque era bonito, mas porque era verdade. Minha filha não virou eu, não foi trocada por bode nem comida, não apanhou na primeira noite, não criou filho debaixo de tapa. E isso, para mim, foi mais que qualquer vingança. O neto nasceu meses depois. Eu mesma que apartei, dei banho, embalei e no primeiro dia dele no mundo, prometi que ele nunca ia ouvir grito de homem em casa. Hoje tenho 85 anos. O corpo falha, os joelhos rangem, os olhos borram tudo,
mas a memória, essa tá viva. E hoje resolvi contar. Não contei antes porque não sabia se alguém ia escutar, ou se iam me chamar de mentirosa, ou de braba, ou de ingrata. Mas hoje, vendo o mundo do jeito que tá, eu sei que precisa ser dito. Porque tem menina agora mesmo passando o que eu passei. Tem mulher escondendo machucado com base. Tem criança ouvindo mãe chorar de madrugada. Tem padre ainda dizendo seja submissa. E tem juíza chamando vítima de histérica. Então, se você me ouviu até aqui, faça bom uso. Não quero que me vejam como vítima. Não preciso de pena. Não quero virar exemplo, nem mártir, nem santa. Quero só ser ouvida, como quem sobreviveu e venceu, mesmo sem virar santa. E se você gostou desse relato, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e de me dizer de onde é que você está me ouvindo.